Ah, Luiz, como que você tá? Tudo bom? Bom dia, tudo bom e você? Tudo ótimo. Que bom estar com você de novo, poder entrar mais a fundo ainda nesse assunto que é tão fascinante, né? Da visão sistêmica dos negócios, das pessoas, e tentar realmente entender como nós, né, como consultores, podemos agregar cada vez mais valor para os nossos clientes. Uhum. E como a gente. A ideia seria de dar uma continuidade naquela última live que nós fizemos. E aí, fazendo uma ponte, então, eu queria pedir para você rapidamente fazer um sumário, né, do que é a visão sistêmica, do que é a análise sistêmica, para que a gente possa deixar todo mundo alinhado. Muita gente não assistiu aquela primeira gravação, e aí seria interessante a gente fazer esse alinhamento. Então, você pode dar um resumo para a gente? Posso sim. Também, de novo, agradecendo aí essas nossas conversas, porque a gente traz aí soluções novas para o mercado de uma forma geral, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem que fazer esse trabalho, promover quando tem soluções que ajudam aí os empreendedores, os profissionais, as pessoas individuais, que é o foco do meu trabalho, né? Eu falei um pouco da outra vez, que eu sou um consultor e trabalho com desenvolvimento humano, tanto na parte individual, na área profissional e empresarial. Então, eu faço essa diferenciação e eu tenho trabalhado muito com os empreendedores pequenos, médios e também no corporativo. Eu acho que trazer um exemplo de uma empresa é interessante para a gente falar um pouco da visão sistêmica. Quem não assistiu o vídeo, né, eu expliquei um pouco mais em relação ao sistema, quais são as diferenças, então dá para assistir naquele outro vídeo. Mas vou trazer um pouquinho diferente, Andrei. Aí você vai complementando se você tiver alguma dúvida, mas o que que eu percebo falando da visão sistêmica e quando o cliente chega até nós? Então, primeiro ele vai chegar com uma questão, né, uma queixa e o resultado que ele está obtendo até o presente momento. Então, a primeira coisa é isso. O que que eu observo nos atendimentos aí com os empreendedores? Vou trazer aqui para a parte do empreendedor. Muitas vezes, por exemplo, ele quer algo, vou dar um exemplo de crescimento. Então, ele quer o crescimento, né? Ele busca o crescimento, aumento de faturamento de cliente, enfim, crescer o negócio dele. Só que o resultado dele, ele já tem implementado várias coisas, mas o resultado dele não é satisfatório dentro do que ele se propôs. E aí aí ele traz essa queixa, fala, não estou conseguindo, eu não sei mais o que fazer. É como se ele, é assim, né? Eu quero crescer, né? Eu quero aumentar minhas vendas, eu quero crescer, só que parece que tem algo que me impede. Muitas vezes esse algo é inconsciente. Então ele não tem plena consciência de que isso está acontecendo. E dentro desse trabalho que eu faço, né, esse trabalho sistêmico, visão sistêmica, a gente vai investigar o que que ainda não foi visto. Porque esse é o escopo desse trabalho, porque a gente está ali no dia a dia resolvendo várias coisas e a gente não tem a clareza do que precisa ser feito e no ponto, né, que precisa, que eu ainda não identifiquei. Então, pode ser algo do passado mesmo. Da própria história, então, na parte individual da história da própria pessoa, então, vivência que ela teve no passado, algum trauma, até crença limitante. Então, às vezes ela tem uma crença limitante que isso está impedindo ela de crescer, ou então até familiar mesmo, né? Dentro do sistema familiar dela existia uma questão de escassez financeira e ela se identifica, né, com essa questão. E isso pode ser um bloqueio ali para ela crescer ali dentro da empresa dela, porque o indivíduo afeta, né, na empresa. Então, isso é uma forma de uma variável sistêmica que pode entrar. Às vezes também, Andrei, tem questões mesmo do que você vivenciou na sua história profissional. Então, às vezes você passou por uma empresa, ou então você fez transição de carreira, muito comum. Eu atendo também, fiz isso, você também fez esses processos, né? Trabalhava no corporativo, depois virei empreendedor. Então, quanto ainda eu estou preso naquele modo do corporativo, ou só numa visão única de que sucesso é aquilo, de que crescimento tem que ter aqueles moldes, então eu fico preso. Ou então, essa empresa tinha outros sócios no passado e aí esses términos não foram muito bons, tudo isso pode estar prendendo essa pessoa de atingir o resultado que ela espera. E esse processo ele é bem sutil. E aí entra a questão do sistema, né? Essa visão sistêmica que a gente fala. Então, qual que é o trabalho? A gente começar a integrar isso. Então, o que que eu tenho do individual? O que que eu carrego, por exemplo, do meu sistema familiar? O que que eu carrego dos outros sistemas que eu fiz parte? E qual que é o funcionamento do meu sistema empresarial? Como que a minha empresa funciona? Porque é bem mais complexo até muitas vezes uma empresa, porque você tem vários elementos, né? Você tem cliente, você tem produto, serviço, né? Quando é o caso, você tem sócio, como eu falei,
você tem diversificação, você tem faturamento, até a instalação, como você oferece o serviço, tudo isso conta. E Uhum. a gente consegue observar essas variáveis dentro desse trabalho e começa a unificar isso, olhar o indivíduo, né, fazer esse match do indivíduo com a empresa e começar a fazer essa unificação. E aí a gente entra com a visão sistêmica nisso. Me fala se ficou claro para você, se tem alguma dúvida nesse sentido. Não, perfeito, ficou bem claro, sim. E à medida que você foi falando, Luiz, foi surgindo alguns pontos para mim aqui que são fundamentais, né, quando a gente fala no processo de planejamento das organizações. E eu também tenho esse foco, né, nas pequenas e médias empresas, porque é um trabalho extremamente personalizado, nessa assessoria que eu dou, né, tanto na parte de planejamento, de desenho de processos e, por fim, aí fechando todo esse pacote que é o desenvolvimento de lideranças, porque liderança é quem realmente coloca a coisa para acontecer, né? Então, à medida que você foi falando, ficou muito claro, assim, que quando a empresa ela vai começar a fazer, né, o dono da empresa, o empreendedor ali, o C-level, vai começar a fazer um processo de planejamento, que é o planejamento, na verdade? É você olhar para o futuro, né, tentar enxergar ali onde você quer que a sua empresa esteja, num horizonte que pode ser de 1, 2, 3 anos. E aí, no Brasil, né, quando você fala em 3 anos, já é longo prazo, né, longuíssimo É. prazo, tem tanta coisa que pode acontecer nesse meio. Então, você olha para esse futuro, tendo como base, né, a tua história, a história da empresa, e uma história recente, né? Aí até uns 5 anos atrás, tal. Agora, quando você entende que a tua empresa ela tem um cenário de incertezas, né? De insegurança e falta de previsibilidade, isso normalmente é um fator de dificuldade, né? Normalmente não, ela com certeza é um fator de dificuldade para o processo de planejamento. Uma coisa é você, olha, eu quero chegar ali e eu consigo me estruturar baseado naquilo que eu tenho em termos de recursos, eu tenho em termos de cultura, em termos de liderança, de pessoas, eu entendo que eu consigo atingir uma certa meta, por mais agressiva que ela seja. Agora, quando você tem todo esse cenário de incerteza e falta de previsibilidade, vira tudo um chutômetro, né? É. Você estipula ali uma meta, mas muitas vezes você não consegue mensurar o grau de assertividade desse teu planejamento, dessa tua Uhum. meta, Uhum. né? E aí começa essa dor, né, das pessoas, os profissionais não conseguirem entender o que precisa ser feito, né, o que ela tem que mudar na realidade da organização dele, para que ele então passe a ter mais assertividade e consiga desenhar um caminho que vai levar ele para onde ele quer chegar, né? Uhum. Então, eu vejo isso, a análise sistêmica, uma baita de uma ferramenta para isso. Uma outra, muito benefício gigantesco que eu vejo desse Uhum. trabalho de visão sistêmica, né, é entender como que os relacionamentos internos dentro da empresa eles precisam ser ajustados, Tá. né? Porque quando a gente fala empresa, a gente está falando de um CNPJ, mas o que faz o CNPJ rodar são os CPFs que estão ali dentro, concorda? Uhum. Né? Os É o... relacionamentos entre as pessoas, os processos, etc. Então, muitas vezes, né, a gente tem que colocar ali na pauta da discussão, primeiro ali, o relacionamento entre líderes e equipes, como isso está acontecendo, né? Existe uma relação de confiança, existe comunicação clara e aberta, e etc., né? Muitas vezes essa análise profunda para que a mudança aconteça, ela vai passar por uma revisão de papéis e responsabilidades, Uhum. certo? Fundamental, né? Porque muitas Uhum. vezes eu já vi vários casos, você também já deve ter visto ali, uma confusão, né? A gente entrando na seara do outro, nos papéis que o outro tem que executar e ali começa a ter um conflito, né? E até uma avaliação, a gente pode chegar num nível de ter que avaliar a cultura da empresa. Porque se você quer ter, por exemplo, eu estabeleço uma empresa que eu quero ser um inovador no mercado, eu preciso ter uma cultura de inovação, É. né? Além de pessoas que tenham um posicionamento, que gostem de trazer ideias inovadoras, eu preciso criar um ambiente que permita com que elas façam isso. Tem que se sentir seguras para inovar. E a inovação muitas vezes leva a erros, a falhas e equívocos que têm que ser aceitos, né? Então, como que eu crio esse cenário, esse ambiente de propício para falhas que vão me levar para o processo de inovação que eu tanto quero, né? Uhum. Então, todos esses pontos eles precisam ser analisados com profundidade durante o processo de planejamento da empresa que pode ser beneficiado com os inputs
da análise sistêmica, né? Então, em algumas vezes eu entro nessa conversa de planejamento com o dono da empresa, com o C-Level, e eu noto que esses aspectos não estão claros para eles, né? Então, tudo o que eles acabam fazendo, na verdade, acaba direcionando para a repetição de uma rotina, que É. não vai levá-los para um resultado diferente, né? O Uhum. ponto eles não conseguem enxergar o que precisa ser alterado. E a análise sistêmica, acho que é a grande ferramenta para ajudar nessa visualização, e aí sim você partir para um processo de mudança, de reestruturação, né? De planejamento de médio e longo prazo mais efetivo. Faz sentido o que eu estou falando? Faz total, total sentido. O que que eu vejo, né? A empresa é um sistema complexo, então tem aí os CNPJs que fazem funcionamento, só que ela tem realmente muitas variáveis. Algumas estão mais claras, a gente sabe para onde a gente quer. Às vezes, ou então você só tem essa necessidade, né, como eu falei, do crescimento. Só que o que ajuda essa ferramenta para depois implementar um planejamento eficaz é você ir no ponto, muitas vezes, naquela urgência, que também pode variar, porque assim, o sistema que a gente fala é um conjunto de elementos que eles se interrelacionam, mas estão em constante mudança. O que é importante, o que eu preciso ver principal agora? Então, esse tipo de trabalho, né, essa visão sistêmica, esse planejamento nessa linha vai te ajudar a ir diretamente no ponto. E que você precisa olhar para aquele momento, mas claro que você consegue identificar muitas variáveis durante esse processo. E a gente, como você falou, né, às vezes 3 anos pode ser muito para uns. E às vezes você está correndo também contra o tempo e você precisa focar num ponto. Então, acho que isso ajuda também nessa visão. Não sei se você concorda com isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, o trabalho, né, que se desenvolve na análise sistêmica, ele tem uma profundidade muito maior do que as pessoas normalmente acham que tem, né? É. E as pessoas, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A empresa ou o empreendedor, né, Uhum. o C-level que contrata um trabalho como o seu, ele tem que estar disposto a quê, né? Ele tem que estar aberto a quê especificamente? Quais são as máscaras que vão ter que cair ali para que o trabalho seja feito? Deixa eu entender um pouquinho disso. Primeiro ele precisa estar aberto para o processo e para a vulnerabilidade que ele traz muitas vezes, né? A gente no dia a Legal, dia, a legal. gente tem uma certa dificuldade de falar, ó, isso aqui não está funcionando bem, não estou indo bem nesse ponto. Acho que a primeira coisa é essa abertura e admitir, né? A gente olhar ali com esses olhos reais de que algo não vai bem. Mas geralmente a pessoa está com uma questão. Ela já vem com Uhum. essa questão e ela, como essa questão está incomodando ela, né, esse empreendedor, ela já vem um pouco mais aberta, isso eu percebo, porque geralmente vem na dor. Eu ainda falo que se você faz um trabalho como esse, você pode potencializar o que você tem de bom, mas isso talvez seja uma outra etapa. Geralmente as pessoas vêm nessa questão da dor. Ela já Tá. tentou várias coisas, ela não tem, né, tá fazendo a mesma coisa ou até mudando os processos, mas ainda tá com o mesmo resultado. Então, geralmente Tá. ela acaba ficando aberta. Como você falou, às vezes vai numa questão profunda, vai numa questão pessoal, né? Da minha própria história. Então, eu preciso estar aberto para isso. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu tenho um caso, né? Se a gente pode até passar para você entender melhor, como que eu fui estruturando num caso real. E aí você pode ir falando como que também talvez entraria o planejamento nesse sentido. Eu posso ir falando por partes, porque aí você vai entender onde que é a profundidade do negócio. Quando a Tá, gente joia. faz essa visão, pode ser? Vamos lá, lógico. Eu vou trazer um case que eu acho que facilita para quem estiver ouvindo, né? Então, era uma empresa, é uma empresa, o sócio proprietário me procurou, uma empresa de serviços. E aí é isso que eu falei, né? A pessoa vem já com uma dor, né? Ela vem com uma queixa. Então, tinha uma queixa que era crescimento e retenção de clientes. Então, esse era o processo, né? Eu quero crescer, preciso crescer, essa era a mensagem, e também preciso reter, porque é um tipo de serviço onde eu tenho que fazer uma manutenção do cliente, ele tem que continuar lá pagando as mensalidades dele, enfim, o negócio é nessa linha. Então, tinha essas duas Uhum. preocupações. O que que eu faço primeiro, né, na estrutura? Vou na primeira parte, para você entender. Então, a pessoa chega com essa dor. O que que eu faço? Um diagnóstico primeiro que a gente já começa aí no que precisa olhar principal, porque a pessoa chega com, ela vai contando uma história enorme, que ela fez isso, aquilo, outro, então a gente tem que trazer Uhum. um pouco a Uhum. pessoa para o que ela precisa olhar.
E às vezes a gente sair, né, como eu costumo brincar, né, eu saio do piloto automático, eu te dou um drone e você começa a olhar de fora. O trabalho sistêmico basicamente é isso, né? Você está olhando de fora as dinâmicas ou variáveis sistêmicas da sua empresa através desses elementos que a gente traz. Então, Tá. nesse caso, né, crescimento, beleza, fui entender lá o crescimento. Eu trouxe então a estrutura, perguntei a estrutura da empresa e também perguntei sobre a questão familiar, como que funciona, o passado, enfim, fiz como é o diagnóstico, a gente faz um pouco mais amplo e a gente vai colocando para depois a gente ir no ponto. O que que eu percebi ali, né? Cliente, coloquei o elemento dos clientes. Então, quando a gente traz um trabalho sistêmico, a gente traz um. Se a gente faz online, por exemplo, a gente traz um elemento que pode ser qualquer coisa que represente aquilo. O cliente ele não sabe o que é, então ele vai posicionando de acordo com o que eu for falando, ele posiciona aqui na frente, aqui atrás, e eu vou fazendo essa leitura para ele. Então, daquele representante daquele elemento. Se você tiver uma dúvida disso, depois você me fala. Pode Então, eu vou falar. trazendo os elementos, o cliente não sabe porque a ideia é justamente isso, olhar de fora e falar o que que vier em relação àquele elemento. Então, por exemplo, no caso do cliente, eu coloquei os principais, tá? Não vou entrar também tanto no detalhe, mas os principais clientes. Tinha uma estrutura, tinha uma questão anterior também do passado que veio, sócios anteriores, porque essa empresa teve outros sócios, ela hoje tem dois sócios, mas ela tinha outros sócios anteriores. Também coloquei esses ex-sócios, porque pode ter uma Uhum. influência do passado, como eu falei, né? Que às vezes Uhum. teve ali. Coloquei também o outro sócio. Tinha uma questão familiar ali que eu coloquei. E esse cliente, ele trouxe muito uma questão de medo, medo de perder cliente, medo. O medo era uma coisa que estava pegando muito. E eu coloquei um representante para o medo. E ele também, né, como sócio fundador. Umas coisas que eu percebi nesse diagnóstico logo de cara. Os clientes, eles estavam posicionados para trás, olhando para trás. Ou seja, ele estava olhando para algo do passado dos clientes, o que representava Uhum. o cliente e, consequentemente, para os sócios anteriores. Então, tinha uma influência desses sócios anteriores. O segundo sócio, ele olhava para a família, então tinha, porque é uma empresa familiar, então tinha uma questão familiar, o medo estava do lado do cliente, então exatamente do lado do cliente. Então, dali já peguei umas informações, né? O cliente olhando para trás, então pode ser para o passado, para os sócios, mas tem algo que o cliente não foca, né? Ele não olha, na verdade, nem os sócios olhavam para o cliente e nem a própria empresa, então tinha um conflito. Esse outro sócio estava numa questão de medo, conflito familiar também apresentou, porque é uma empresa familiar. E esse sócio principal, ele estava distante do campo, assim, ali, um pouco distante dessa dinâmica. E Tá. aí eu trouxe, olha, esse que representa. Depois ele foi falando tudo que ele percebeu. Depois eu fui colocando quem era o quê. Quando eu falei sobre ele, eu falei assim, olha, provavelmente aqui o sócio fundador ele não pode ficar longe. É como se você estivesse longe ali, talvez por conta do dia a dia, por tudo isso, pelo medo. Isso está te colocando longe do processo. E você, quando é um proprietário de uma empresa, né, um dono, um sócio principal, você precisa ter essa, você está envolvido ali na dinâmica. Uhum. E para poder olhar de frente para as coisas. Então, aquilo chamou muita atenção do cliente, ele está distante. E ele concordou com isso, veio. Aí você fala da profundidade. Veio isso, fala, putz, realmente, eu estou muito distante aqui. E isso está fazendo sentido com os resultados que eu tenho hoje. Isso só na sessão de diagnóstico. Tá, estou indo bem até aí, essa é a primeira etapa. Ah, Alguma tá dúvida aí? claríssimo, tá claríssimo. Sem Tá. dúvida. Aí, isso eu percebi. Duas coisas principais, né? Essa questão do cliente, para a gente entender depois, a questão do segundo sócio. Mas quem me contratou foi o sócio principal, então eu trabalhei primeiro com ele. E aí eu vou num processo, né, dentro desse método, então eu vou entender aí mais a fundo todas essas dinâmicas da empresa, passado, né, como fundou, quem investiu, quem, né, colocou capital, tudo. A gente vai olhar todas essas, a história dessa empresa, como você falou, né, até no planejamento. Uhum. E aí eu vou colocando tudo, trabalhei todos esses entendimentos, porque não adianta também só colocar no campo e não entender como aquilo funciona. E também entendi, como ele trouxe o medo, eu vi que tinha uma questão que precisava trabalhar no individual primeiro. Então precisa trabalhar, porque imagina, a gente é empreendedor, a gente sabe disso, né? O quanto a gente tem desafios. Aliás, todos os profissionais, mas quando você é o dono de uma empresa, você tem muitos desafios. E às vezes o medo pode te paralisar. Sim. E isso afetar diretamente o seu resultado. Então eu precisei trabalhar e entender mais as dinâmicas familiares que ele estava inserido e o que ainda afetava ele. Então a gente entendeu todo o cenário. E aí eu fiz o trabalho inicial com ele, eu fiz novamente no campo, mas aí primeiro voltado para ele.
para ele olhar esses padrões comportamentais, o que passou né, lá no passado, às vezes até na nossa infância. Trabalhei toda essa parte individual para poder ancorar essa coragem necessária para que ele possa olhar de frente essas questões. A gente fez um trabalho, fez muito sentido para ele trabalhar esse individual primeiro. E aí a gente vai fazendo, né, os processos, a gente faz, depois a gente entende as dinâmicas. Ele trouxe muita coisa que aconteceu naquele meio tempo, os posicionamentos com outro sócio. E eu falei, olha, então agora está na hora de a gente conversar com outro sócio. Porque a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, são dois sócios. É claro que às vezes tem, né, a estrutura, um é majoritário, esse é o principal, então eu trabalhei mais com ele, mas tem que falar o outro sócio para a gente entender papéis e responsabilidades. Porque às vezes é um Uhum. sócio que é minoritário, mas você está fazendo trocentas mil coisas. E Uhum. isso pode impactar nessa organização. Aí a segunda etapa foi conversar com esse sócio. E, cara, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente fala de sócios, isso pode ter vários, é que eu escutava sobre a mesma empresa, mas parecia que eu estava ouvindo outra empresa, na visão do Uhum. outro sócio. Por Uhum. quê? Porque existe uma outra dinâmica, né? Uma outra pessoa, e a gente leva a nossa lente, né? Da nossa vida, a gente enxerga as coisas com base na nossa lente. Então é muito curioso isso, né? Como são duas pessoas, mas parece que estão falando de outras empresas. E aí, mas eu fui fazendo as conexões, que isso talvez do passado ainda estava impactando, se tinha medo também. E o que que eu peguei ali? Tinha uma questão ali na pandemia, muita gente passou por muitas questões, né, difíceis. Então esse outro sócio tinha uma outra empresa que estava ali meio inserida no contexto, mas era uma outra empresa, mas que quebrou na pandemia. E Aham. aí a receita vinha só dessa nova empresa. Existiu também uma questão dos sócios anteriores, comprar a parte dos sócios anteriores, fazer toda essa finalização que também não foi muito boa. E Uhum. aí isso eu percebi ali já tinha entendido, mas na conversa com o sócio ficou bem mais claro. E aí eu já fui fazendo os pontos de conexão entre os dois. Então eu falei, ó, tem algo ali. O medo não é só do sócio em relação a ele. Tem um medo aqui nessa empresa e a gente precisa alinhar esses dois. Aí eu fiz uma dinâmica propondo assim, né? Vamos trabalhar. Esse a gente chama na constelação de campo, né? Porque é o campo onde a empresa está inserida. Então eu falei, Sim. vamos colocar no campo vocês dois, mais as dinâmicas da empresa. O sócio principal estava pronto, né, para olhar essas dinâmicas e o outro sócio precisava ser inserido. Mesmo que a gente coloque visões diferentes dentro da empresa, que é normal, e pode ser complementar, inclusive, até para ajudar no processo, mas um ponto em comum eles precisam ter. Então, Uhum. precisa os sócios olharem para a empresa em algum ponto da mesma forma. Porque Uhum. senão você vai continuar olhando a empresa, cada um de um jeito, e para você aquilo é um problema, para o outro não é, e assim vai. Fui até aqui. Ficou clara essa parte do outro sócio quando eu incluí? Não, ficou bem, bem claro, assim, e você está falando, se me permitir, só inserindo alguns pontos, né? Uhum. Eu vejo, assim, a fragilidade que algumas empresas têm em termos de organização, de estrutura, e quando ela está frágil de um lado, né? Esses aspectos, essas variáveis, sistemas que não são enxergadas, elas ficam ainda mais potencializadas. Então, por exemplo, você falou várias situações onde, se houvesse ali um processo muito bem estabelecido, reuniões gerenciais, com indicadores de desempenho, né, aquela frequência de análise bem estabelecida, a gente sabe qual que é a pauta que a reunião vai abordar e você vai preparado, etc. Tudo isso ele tende, talvez, a minimizar um pouco o problema, Uhum. né? Não, o problema ele existe, ele precisa ser direcionado, né? Então, o fato de você ter uma reunião gerencial não vai resolver o problema sistêmico, né? Porque você não consegue enxergá-lo. É, Porém, o teu negócio ele passa a correr menos risco, verdade. né? Porque ele tem um processo robusto ali por trás, que ele está enxergando, né, os principais indicadores, o desempenho, seja no processo produtivo, quando existe uma empresa de manufatura, quando você atende a cliente, por exemplo, você tem uma formatação de como fazer esse atendimento, né? Quem que é a pessoa internamente que é responsável por cuidar daquela conta, quais são os canais de comunicação com o cliente, como que você captura essa informação, depois trata internamente. Então, mostra para mim que é super importante, né, se trabalhar com as duas perspectivas, né, a visão Sim, sistêmica, né, e a visão organizacional, gerencial da empresa, né, para que ela tenha realmente muito sucesso, concorda? perfeito. Você trouxe dois pontos, porque assim, uma não exclui a outra, elas são Uhum. complementares. A gente precisa entender Uhum. que momento que eu posso usá-las, mas isso é Uhum. complementar.
O Hum, que pode ser o seguinte, né? Eu implementei, os processos vão minimizar, com certeza tem que fazer. Assim, não tem como. Você tem que olhar para o processo. Porque o que acontece no pequeno e médio, ali a correria, todas essas questões, né? São estruturas menores, você tem mais dificuldade de olhar para o processo. Mas vamos supor que a pessoa tenha feito todos esses processos e ainda assim não tenha o resultado que ela espera. Pode ser que tenha algo ali que ela ainda não observou. Por exemplo, para esse caso, não estava claro que essas dinâmicas com sócios anteriores, ou seja, a partir do momento que eu compro a parte do outro sócio, não tem nenhuma influência sobre mim. Só que o campo mostra que existe ainda uma tá. influência do que não foi resolvido. E talvez no processo ela não ia observar isso, Hum, porque são dinâmicas que não são conscientes. Aí falar, ah, Luiz, mas é uma coisa do passado, sim. Ele acaba afetando o presente e o campo está ali para mostrar que você precisa dar um lugar para isso. Não é assim nada fora do normal, mas eu preciso às vezes dar um lugar. Às vezes é que nem, por exemplo, quando a gente tem términos de relacionamento, às vezes a gente fica preso em algum hum, relacionamento que já foi, porque foi traumático a finalização. Na uhum, empresa não é diferente. Então, às vezes pode ter sido eu, por exemplo, eu fiz uma demissão que não foi justa. Quando eu coloco no campo esse funcionário que se sentiu mal por essa demissão, ele aparece ali. E às vezes uhum, aparece na frente do meu cliente, na frente do meu objetivo, ou seja, quer mostrar para mim que em algum lugar isso está atrapalhando, né? Está bloqueando, e que o que que eu posso fazer? Dar lugar para isso. Para eu começar a olhar para isso de uma forma diferente. Olhar, e às vezes eu mudo o processo depois. sim, Falo, olha, o processo de demissão não está legal. A gente está fazendo hum, processo ruins. E isso está afetando. Esse é o objetivo. Ah, ok, comprei a parte do sócio, mas eu fiquei com conflito ali. Isso dá lugar para esse conflito e liberar esse passado. Ou então podia ser quem fundou a empresa, né? Às vezes é familiar, então aí o pai fundou, o avô fundou e você simplesmente ignora que isso existiu. Tem muita empresa que quebra simplesmente por ignorar todo o processo que foi feito, ou seja, dar uma honra àquilo que foi feito. sim, E isso é muito poderoso e profundo. Por isso que eu falo que também potencializa. Porque quando hum, você coloca cada coisa no seu lugar e você consegue olhar para aquilo que passou de uma forma boa, cara, você vai voar. Então, eu acho perfeito. que esse é um ponto interessante para se colocar. Então, elas são complementares e isso precisa ser feito. O que pode ser que, às vezes, o cliente faz a visão sistêmica e depois ele implementa um planejamento, ou ele pode ter feito antes e depois fazer a visão sistêmica de algo que ainda ele não está muito claro para ele. Acho que dá para usar das Uhum, duas formas. Nesse legal. caso, eu acredito que seja posterior. Eu vou te falar por quê. Quando eu coloquei na questão do campo com os dois sócios, duas coisas que até fazendo um gancho com o que você fala. A gente colocou ali de novo, né? Os sócios anteriores. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei os clientes, mas coloquei aquela empresa que quebrou para ver o quanto que tinha de influência. Coloquei Uhum, os serviços, todos os serviços são oferecidos, porque isso também é uma forma de eu identificar o que aquilo está me trazendo de informação para aquele produto ou serviço que eu estou vendendo. Fui uhum, colocando várias dinâmicas ali, outras também que, né, eram necessárias. E ali, o que que o cliente tinha? O cliente tinha um olhar, olha que interessante, para a empresa que quebrou e também para esses outros sócios. De novo, ele ficou olhando para os sócios. Ou seja, tinha uma influência, como que essa empresa ela age em relação a esse cliente. O que que é, e aí precisa ter um entendimento sistêmico para a gente ir no ponto, né? O cliente, ele tinha um elemento muito grande, isso me chamou a atenção, que aí eu coloquei um elemento representando todos os clientes. E ele olhava para a empresa que quebrou. E eles estavam com uma questão de crescimento, ou seja, né, preciso crescer. A forma que essa empresa olha para o cliente é como se fosse o cliente o salvador de tudo, porque em algum uhum, momento ele foi isso. Porque imagina, eu quebrei uma empresa, vou ter uma nova, agora sim, eu preciso de cliente de qualquer jeito. E aí aquilo é uma, coloca-se um peso em cima daquilo que o cliente fica muito grande. E era isso que estava sendo representado. Não que o cliente não seja importante, ele é fundamental para os meus resultados, mas se eu coloco ele muito grande, inconscientemente eu meio que afasto. Eu coloco ele numa posição que assim é tudo ou nada. E aí ele saiu, que era no caso de manter, né, a manutenção do cliente, ele saiu, acabou para mim. Essa dinâmica estava muito presente ali. Mas a gente também precisava dar um lugar para essa empresa que passou, até porque a realidade atual não é a mesma. uhum, Inclusive, eu coloquei os serviços para a gente identificar quais são os serviços que fazem mais sentido hoje. Porque às vezes uhum, eu estou ali com metas ou focando num produto que está muito atrelado com algo que eu vivenciei. Então, isso ficou muito claro para eles. Mas eu vou chegar nesse ponto aqui,
no pós, mas eu queria uma coisa interessante que você trouxe, que eu acho importante nesse tipo de trabalho, que é assim, por exemplo, se você tem um processo muito bem feito de reuniões de, sei lá, de check-in, de revisão, etc., você traz muitas conversas. Porém, às vezes tem algumas que ficam lá escondidas. E esse trabalho, ele automaticamente, quando você coloca esses dois sócios, ou dependendo da estrutura, começa a emergir umas conversas que as pessoas nunca tiveram. E foi colocado ali em xeque umas coisas que, assim, um falava para o outro, mas eu nunca soube disso durante Uhum, todos esses anos. Então, parece que saem conversas importantes e que naquele momento acaba vindo e é bem importante se ter, porque eu preciso desse alinhamento para que eles comecem a ter a mesma visão do que eles querem chegar. Se eu quero crescer e manter o cliente, eu preciso ter isso em conjunto. E acertar algumas coisas. Então, a gente olhou para isso, algumas coisas davam para aproveitar os serviços e olhar para os clientes de uma outra forma. E aí isso e ficou muito claro essa questão dos clientes. Aí eu achei que essas conversas foram bem produtivas e essa questão do cliente eu propus. Falei, olha, talvez a meta, por que que vocês estão nessa questão de crescimento e está difícil? Porque a meta não está batendo com a realidade atual. Vocês incluíram muitos serviços hoje e o serviço principal, digamos assim, né, tá muito pesado. Então, talvez essa meta não faça mais sentido, porque antes o cliente tinha que, assim, eu precisava dessa meta porque o cliente ia salvar, porque eu preciso de faturamento, muita coisa está acontecendo. E aí precisa se olhar se essa meta está fazendo sentido. E esse tipo de trabalho eu não consigo fazer no sistêmico, eu consigo dar essa clareza. E realmente eles não pensaram sobre isso e pensaram naquele momento. Falaram, é verdade, eu preciso dar uma olhada aqui no se está fazendo sentido. E aí o que que eu propus? Tem que fazer uma outra reunião, revisar dentro dessa estrutura até onde eu posso chegar. De repente, com esse monte de serviço agora adicional nessa realidade atual, ter uma meta tão alta não vai fazer mais sentido. E aí uhum, vai gerar um medo, porque eu tenho uma estrutura pequena e eu não vou atingir essa meta. Então, eu sim. vou precisar revisar isso para que eu até de repente aloque em outros serviços ou veja, e ficou muito claro ali no campo quais eram os produtos e serviços ali que estavam mais conectados e que valia mais a pena investir. De repente você deixa aqueles outros meio ali na prateleira só e você foca as suas energias Uhum, naqueles produtos que estão tendo mais retorno, e ficou muito claro isso. E então perfeito. é um trabalho que eu acredito que, vê se você concorda comigo, que entraria muito planejamento tanto estratégico, planejamento de vendas aí, o que for implementado numa situação dessa. Você entende que seria esse o processo depois, não? Não tenho dúvida, é exatamente isso. Isso é até uma abordagem que eu ia trazer contigo, assim, o trabalho sistêmico ele é fundamental, excelente, mas ele tende a ser pontual, né? E até Uhum. se espera, né? Porque se você Sim, trabalhou, né, na visão sistêmica, em tese você não precisa voltar naquilo lá novamente. E aí, volta ao ponto, como é que a gente vai fazer isso sustentável dali para frente, né? E várias vezes você tocou em alguns pontos que só reforçaram a minha visão da necessidade, da importância de se ter processos robustos muito bem estabelecidos. total. Então, além da questão dos processos, que vão definir exatamente quais são os papéis e responsabilidades, quem faz o quê e quando, de que forma, né? Então, você tem um processo que busca a produtividade, a excelência naquilo que você está fazendo, para você não precisar refazer, né? Então, dentro da filosofia do Lean, então, o Lean, qualquer coisa aquilo que seja uma perda do processo, né? Significa que você está jogando fora dinheiro, está jogando fora tempo das pessoas, porque você vai ter que refazer, né? Então, Exato. se conseguir desenhar um bom processo, ele também garante isso, né? Uma alta produtividade. O outro ponto que a gente já falou aqui é a questão do gerenciamento. Bom, já que a gente entendeu quais são os principais produtos, como que eu vou lidar com o meu cliente, etc., como que eu vou gerenciar isso ao longo do tempo? Né? Quais são os indicadores? Quem vai reportar esses indicadores? Com qual frequência? Né? Se a gente perceber um desvio, como é que nós vamos tratar esse desvio? E algo também que é muito gritante, sabe? Eu uso até o termo gritante porque a gente evidencia isso tão intensamente nas empresas de pequeno e médio porte, que é o seguinte: os donos das empresas, principalmente quando eles vêm ali de um algo familiar que herdam, né, dos avós, dos pais, esses empreendedores ou esses empresários, melhor dizendo,
eles não tiveram a oportunidade de, muitas vezes, passaram por um processo de desenvolvimento de liderança. Então, eles são líderes, né, de direito, mas muitas vezes não são líderes de fato. Verdade. Falta ali técnica de liderança, falta capacidade de comunicação aberta, né? Falta capacidade de influência. Você acabou de comentar dois sócios que foram colocados para conversar, tendo um intermediador ali, ouviram coisas que nunca não faziam a menor ideia. Então, você concorda que ali tem um processo de uma falha na comunicação entre eles? Total. Que é algo que se trata com muita intensidade quando você trabalha na capacitação de lideranças. Comunicação é tudo no processo de liderança, né? Exato. Liderança, se eu pudesse resumir, na minha visão, né, na minha perspectiva, uma palavra onde você consegue definir uma boa liderança é influência, Uhum. capacidade de influenciar, né? E É. influenciar não é, você não influencia ninguém sendo um ditador. Você pode fazer com que a pessoa execute algo que você quer que ela execute, mas não por influência, né? É por medo, como o chefe está falando, se eu não fizer, eu vou para a rua. Então, isso não é influência. Então, Uhum. influenciar é você conseguir, através dos seus argumentos, das suas colocações, você conseguir guiar aquela pessoa para que ela perceba, né, chega às mesmas conclusões que você, com a cabeça dela, e aí ela automaticamente compre essa ideia e passe a desenvolver aquilo sem precisar ser tão monitorado, tão gerenciado. Então, esses três pontos que são, né, dizendo que processos robustos, né, a formatação de uma metodologia de gerenciamento e desenvolvimento de lideranças, eu vejo claramente que é o passo que se segue a um trabalho sistêmico como esse que você faz para garantir a sustentabilidade daqueles resultados. Exato. O que você acha? Exatamente. É por aí? É por aí. Concordo. Eu fui pegando algumas coisas ali que você trouxe, eu acho que perfeito. Precisa de uma continuidade. Você tem uma clareza a partir desse trabalho e você precisa dar uma continuidade. Porque se você não fizer nada, mesmo que você olhar, entender tudo aquilo, ali naquele trabalho, de repente você faz uma coisa, mas fica ali durante algum tempo e depois volta para trás. Então Uhum. precisa implementar algo. Que é o que eu costumo falar. Quando você está inconsciente, você traz para o consciente e você começa a gerenciar isso. E aí entra na sua responsabilidade, né? Responsabilidade de fazer acontecer. É Aham. claro que tem esses detalhes que vêm, né? Outra coisa, a pessoa, para ser um bom líder, ela precisa trabalhar as questões dela. Se ela Uhum. também não tem o mínimo de autoconhecimento, ela não vai conseguir ter, de repente, a coragem necessária de ter uma conversa difícil e necessária ali com aquele sócio, que talvez seja o caso ali que eu trouxe. Então, também esses processos se complementam nesse sentido. Mas eu vejo aí no seu trabalho, inclusive, né, a gente já trocou isso, mas eu acho que o seu trabalho, ele entra, como eu falei, pode entrar em vários momentos, mas, por exemplo, depois que ele fez esse trabalho, identificou o que ele precisa fazer, é implementar, mas ele precisa implementar de uma forma bem feita, né? Então, eu preciso de processo, eu preciso entender que nem ali, a gente está falando de um novo nova meta, né? Então, em cada produto. Então, eu preciso, qual que é o processo de venda para isso? Então, entender melhor, então, a partir de agora que eu coloquei o cliente nessa nova formatação, o que faz o meu cliente ficar? Porque eu só quero fazer uma retenção. O que faz o meu cliente ficar? O que eu posso oferecer para isso? Talvez o cliente não está muito claro, né? Dentro do Uhum. processo, por que que ele precisa ficar ali? Então, todos esses planejamentos são importantes, você tem que implementar a partir daí. Mas eu vejo que algumas coisas são os gatilhos para que dê esse impulso, né? Porque se ela também não está aberta, como a gente falou no início, para fazer um trabalho onde ela, né, fala, não, quero olhar para isso e entender as dinâmicas, você vai continuar só, né, entrando, você não vai na raiz do problema. Às Sim, vezes sim. você faz, implementa os processos, mas não tem comunicação aí também, não vai adiantar. Então, acho que é Uhum. nesse sentido que eu vejo, né? Mas eu vejo muitos benefícios nisso. Porque, por exemplo, você implementou um novo tipo de meta para aquele outro produto, mas você viu que aquele outro também dá para você alocar o resto ali. Cara, já vai te dar uma diminuída na ansiedade muito grande. E aí Uhum. você vai conseguir trabalhar de outra forma. E aí aquele Uhum. peso do crescimento vai vir de outra maneira. Aí você, de repente, naquele outro serviço tem um ticket maior, te traz o crescimento. Então, é que o que a gente percebe nos empreendedores, empresários em geral, às vezes é insistir de fazer da mesma forma o tempo inteiro, porque aprendeu de um jeito, ou então, como você falou, herdou ali, ele é líder, ele vai... E aí, se ele fica assim, né, insistindo naquilo, às vezes ele está tendo dificuldade de fazer a mudança. E às vezes uma
uma intervenção nesse sentido começa você sair de um ponto A para o B. Aí depois você vai para o B, você dá continuidade. É o que eu Uhum. penso. Sem dúvida. E eu, nessas minhas andanças por aí, eu percebi muito esse aspecto da liderança de profissionais, o donos de empresas que não tiveram oportunidade de ser desenvolvidos em grandes empresas. Isso eu não estou querendo dizer aqui, né, que a gente não vai encontrar, ou que a gente não encontra líderes fantásticos em microempresas. Sim, encontra. Mas, em linhas gerais, né, se você pegar a média, né, são pessoas que se formaram ao longo da vida, na sua experiência, na sua vivência, e muitas vezes até não se preocuparam, né, em buscar uma formação um pouco mais técnica nessa questão da liderança. Por quê? Tem tantas variáveis envolvidas com o processo de liderança, mas tantas, Uhum, que ali você tem uma riqueza, né, de oportunidades de sucesso e também tem um número enorme de oportunidades de fracasso se você não trabalhar. Então, quando a gente fala em comunicação, você usou o termo assim, às vezes o cara não tem coragem de ter uma conversa difícil, né? E além disso, né, tem outro ponto. Às vezes o cara pode ter a coragem, mas não realizar aquela conversa difícil de forma adequada. uhum. O modo como ele conduz não é adequado. Então ele tem a coragem, mas não sabe fazer. E o resultado vai ser tão ruim quanto. É, Você concorda? Né? total. E aí você vê a empresa, ela é composta de dezenas, centenas ou milhares de pessoas. O CEO, o C-level, o dono da empresa, eles não conseguem executar tudo aquilo sozinhos. Você precisa de toda aquela base, né, contribuindo para o resultado acontecer. E Pois é. como que você vai fazer isso? Né? Tem várias situações que você precisa prever e se preparar para executar. Falamos aqui sobre a questão da comunicação clara e objetiva, né? Uhum, Quais são os rumos que a empresa quer adotar, para onde ela quer ir, onde ela quer chegar, em quanto tempo, o que ela precisa fazer para isso acontecer. E o engajamento das pessoas ela é diretamente proporcional à capacidade que a empresa tem de levar essa informação de maneira clara e objetiva. Eu também exatamente. trabalhei em grandes organizações que tinham um bom processo de comunicação interna. Mesmo assim, quando ela fez um processo que chama de medição de satisfação, né, dos funcionários, ela identificou que a maior reclamação era a falta de clareza. Isso porque ela tinha um processo, ela tinha um departamento específico para isso. Mesmo assim, os funcionários enxergavam, a percepção é que a empresa não era tão clara na Uhum, comunicação. Olha que interessante, né? verdade. E o legal foi que a empresa, quando ela detectou isso, ela literalmente tomou uma ação muito objetiva para melhorar esse processo de comunicação, né? Uhum, Era o CEO falando com nível de diretoria gerencial pelo menos uma vez por mês, no mínimo uma vez por mês, né? E aquele grupo de profissionais, de líderes, tinham a responsabilidade de cascatear essa informação para o nível mais básico de liderança, e essa liderança, então, depois para a parte operacional. Então, uhum. todo mundo ia receber a informação, todos, né? E isso é importante que os donos de empresas, os empreendedores, os empresários se conscientizem da importância tanto dele se desenvolver como líder, como levar isso para a sua equipe. Porque a padronização, né, a continuidade de um processo de excelência, ele depende das pessoas executarem aquilo como está sendo planejado. Uhum. E aí entra, né, esse trabalho que eu faço com bastante intensidade, que é capacitar as pessoas dentro de todo esse perfil, né, seja na parte de comunicação, seja na parte de até da certa psicologia de como tratar os seus profissionais, né, o perfil comportamental de cada um, usando ferramentas específicas como o DISC. Então, é um conjunto de coisas bem complexo, mas quando implementadas de maneira adequada, né, e estruturado num processo, o resultado é garantido. Com certeza. A questão, e perfeito, eu acho que esse é o gancho, né, em termos de trabalho, tem que ter esse trabalho posterior. O gancho aqui, eu acho que dentro do que a gente está falando da visão sistêmica hoje, é trazer essa consciência, né? Porque se você não sabe o que de fato está acontecendo ali, que você precisa olhar, você não consegue fazer essas mudanças. Ou você implementa mudanças que talvez, claro que podem ser eficazes, mas não vai atingir o que você precisa. Uhum. Então, esse tipo de trabalho acelera um pouco esse processo. De você ir lá e falar assim, cara, agora eu posso focar talvez em outro produto, mudar a minha meta, como esse exemplo que eu dei. Que talvez, se você não olhasse nesse viés, você nunca ia ter esse tipo de percepção.
Claro. Ou então entender que, nossa, verdade, né? Foi mal finalizado aqui. Eu ainda estou muito ligado naqueles traumas, porque eu tive uma quebra de, né, uma falência, algo assim. E aí, às vezes, eu tenho dificuldade hoje de ter parceiros ou ter funcionários por conta daquilo que eu vivi. Então, agora eu estou preparado para fazer esse processo. Então, são esses detalhes que eu acredito que sejam importantes para olhar, né, em primeiro lugar, né, até concluindo aqui o processo para depois implementar e para ter continuidade, porque tem que ter esse mapeamento e essa execução, né? Precisa ter essa execução. E é fundamental aí para esses sócios, sobretudo, como você colocou, ter essa consciência em primeiro lugar e depois fazer, implementar as mudanças e cascatear isso, né? Para quem está ali executando, né? Para os líderes que ele tiver abaixo, até inclusive para o cliente, né? Às vezes você muda até a comunicação e posicionamento com o cliente. Então, isso que eu vejo como percepção, e é aí que vai certamente alterar os resultados. É isso que eu vejo como benefício, inclusive, desse trabalho. E é legal tanto o trabalho sistêmico quanto o trabalho da consultoria mais tradicional, nessa visão de processos, pessoas e gestão, o antes e o depois, né? Então, quanto que um trabalho sistêmico conseguiu contribuir com o desenvolvimento da empresa, né? Então, estruturar a empresa de forma que ela consiga medir, porque é o que você disse, se você não tiver um indicador que te dê informação de onde você está, daqui a um tempo você não sabe se você realmente evoluiu. Você pode até sentir que evoluiu, mas o quanto eu evoluí, Exato. né? Se você não, se não tem um indicador confiável que te dê essa informação, você está, né, a Deus dará, assim, esperando que o vento bata a favor. Uhum. Então, isso realmente são coisas que se complementam. Tem indicadores ali que vão mensurar nível de faturamento, nível de lucratividade, retenção de clientes, né? Melhora na retenção de talentos, inclusive. RH é um departamento fundamental nesse processo, né? Para ele estar acompanhando o que está acontecendo com os colaboradores, em nível de satisfação, se eles percebem uma mudança da estrutura da empresa, se eles têm interesse em continuar na empresa, se eles enxergam ali um local onde eles querem construir suas carreiras. A gente sabe a dificuldade que é de se encontrar talentos no mercado, né? Total. E quando você encontra, por mais que ele tenha que ser desenvolvido porque ele não está pronto, ninguém quer perder esses talentos, concorda? Uhum. Uhum. Né? E aí é a hora que você tem que chamar recursos humanos, também tem um processo, né? Começa lá no recrutamento e seleção, depois todo o trabalho de desenvolvimento, né? Avaliação das necessidades de desenvolvimento individuais, né? Desenvolvimento do plano individual de desenvolvimento daquele profissional e o acompanhamento ao longo do tempo. Ou seja, é um conjunto de coisas, né, que se agrupam aí para garantir que a empresa ela vai conseguir sustentar e crescer organicamente como ela planeja. Tá? Exatamente, perfeito. Acho que é isso, né? Só finalizando, eu acho que é o que você falou. Às vezes eu não tenho consciência, né? A coisa não está muito clara. Preciso ter essa consciência. Então, o trabalho da visão sistêmica, ele vai te trazer isso. A partir daí, você vai implementar o que precisa ser feito, de acordo com o foco que você viu, mas você precisa medir isso. Então, você precisa ter os indicadores para saber se aquilo também fez sentido. Não só isso, além de medir os resultados, você também saber em que momento você precisa intervir novamente. Porque de Sim. repente você vai precisar ter, tudo bem, melhorou o resultado aqui, mas agora eu tenho isso. Eu posso fazer novamente um trabalho daqui a um tempo nesse sentido, para ir de novo no foco, mudar minha estratégia. É um trabalho que vai evoluindo também, porque de Uhum. repente eu vou no principal, né? Agora eu já cresci, mas ainda tá, agora eu vou fazer isso. Então é um complemento esses trabalhos, acho que para a empresa potencializar, porque é o que a gente falou no início. Ninguém tem muito tempo a perder, né? Então a gente Uhum. tem que ir no foco, né? Do que a gente precisa. Eu mesmo trabalho quando eu olho na visão sistêmica, até para minha empresa, os serviços que eu já tinha, e eu entendi que aquilo não tinha mais sentido eu oferecer, então eu não trabalho mais com aquele tipo de produto, né? No meu caso, o serviço, mas assim, não vou focar marketing nisso, porque eu vi que não estava legal, então vamos para cá. A gente vai estruturando também, a gente vai trabalhando isso por fases. Então a gente pode entrar com esse Legal. processo em qualquer momento para potencializar o que a gente já tem e continuar a longo prazo, que o objetivo de todo mundo é esse, né? Sem dúvida. Sustentabilidade, como você mesmo bem colocou, para a gente continuar aí no nosso servir, né, durante muito tempo, que todo mundo quer isso. Perfeito, Luiz. Muito bom. É Acho isso. que é isso, a gente conseguiu cobrir bem.
fazer essa conexão entre as duas abordagens, são complementares, como nós falamos algumas vezes, e conseguiu aí complementar, né, parte da informação que nós já tínhamos compartilhado na primeira live. Agradeço mais Perfeito. uma vez, Luiz, e espero que a gente em breve possa se reunir novamente para trazer mais conhecimento, né, uma abordagem diferentes e complementares para quem curte esse assunto. Agradecer novamente a esse bate-papo. E isso, a gente também está em evolução, que a gente for descobrindo, ó, isso aqui também é legal. A gente conversa de novo, vai fazendo, vai passando isso para as pessoas, porque com certeza a gente tem que trazer coisas novas aí. E estou aqui à disposição quando você precisar. Tá bom? Obrigado aí novamente Obrigado, pelo Luiz. convite. Um abraço. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.